Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a incerteza política continua dominando o mercado brasileiro. Qualquer rumor, qualquer notícia em relação a uma definição, em relação a quem vai comandar a economia brasileira a partir do próximo governo, causa algum impacto no mercado. O nome de Fernando Haddad vem ganhando força para ser aí o novo ministro da Fazenda. A notícia essa semana de que ele poderia contar com a ajuda de Pércio Arida, que foi um dos pais do Plano Real, para poder conduzir a política econômica no próximo ano, inclusive com ele comandando o Ministério do Planejamento, chegou a animar o mercado. Mas as declarações do próprio Arida de que não quer exercer nenhum cargo dentro do governo no próximo ano e o discurso de Fernando Haddad no encontro da Febraban na sexta-feira, que é a Federação dos Bancos, trouxeram um impacto negativo no mercado. O discurso de Haddad criticando mais uma vez o teto de gastos e não definindo aí qual vai ser a nova âncora fiscal do próximo governo fez com que a Bolsa Brasileira tivesse um tombo de mais de 2% só na sexta-feira, praticamente zerando os ganhos que teve aí ao longo da semana. Outro efeito que a gente está vendo também é na nossa curva de juros. O DI para janeiro de 24, que tenta precificar a Selic no final de 2023, teve mais uma alta essa semana de 0,11% e encerra cotado aos 14,44%. Isso quer dizer que o mercado já está prevendo uma alta maior da Selic para ano que vem. No início a previsão era inclusive que a gente poderia ter um corte da Selic a partir do segundo semestre, mas agora o mercado começa a precificar que a gente possa encerrar 2023 com uma Selic aí próximo dos 15%. Tudo isso fez com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em leve alta de 0,1%. Enquanto isso, o dólar subiu 0,5% e encerra cotado aos R$ 5,40. E a indefinição em relação à PEC da transição continua. Alguns senadores, como Tássio Gereissati e Alessandro Vieira, apresentaram essa semana propostas de PECs alternativas à PEC da transição, que prevê aí gastos extratetos em torno de 197 bilhões de reais. As PECs alternativas giram com gastos acima do teto entre 70 e 80 bilhões de reais, número bem abaixo daquilo projetado pelo governo eleito, mostrando que eles vão ter muita dificuldade para conseguir aprovar essa PEC no Congresso Nacional. Ainda no Brasil, nós tivemos a divulgação do nosso IPCA 15, que é considerado uma prévia da nossa inflação oficial. Veio com uma alta de 0,53%, pouco abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. Itens como alimentação e também os combustíveis mostraram uma aceleração de preços no último mês. Nós tivemos ainda a aprovação em Goiás de um novo imposto sobre o agronegócio, que busca aí compensar as perdas com a desoneração do ICMS dos combustíveis. O governo do Paraná também aprovou aí a privatização da Copel, que é a sua companhia de energia, o que fez com que as ações da companhia saltassem mais de 22% na Bolsa essa semana. E dentro do cenário de instabilidade política, nós tivemos aí a ação do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, contestando as urnas no segundo turno. Eles contestam as urnas de modelo anteriores a 2020. Inclusive pediram a anulação dos votos dessas urnas. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 22 milhões de reais em cima do PL e ainda bloqueou o fundo partidário. Falando agora dos Estados Unidos, nós tivemos uma boa notícia para o mercado. O FED divulgou essa semana a ata da sua última reunião. E na ata, o FED mostra que as medidas que ele vem tomando para tentar conter a inflação já vem surtindo efeito e de que deve desacelerar a alta de juros a partir das próximas reuniões. Isso animou o mercado lá fora e fez com que as bolsas subissem. O S&P 500 encerra a semana com uma alta de 1,51%, a Nasdaq subiu 0,31% e o Dow Jones encerra com uma alta de 2,06%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 encerrou com uma alta de 1,91%. Uma outra boa notícia que veio da Europa é que a Rússia está atuando aí junto à União Europeia para conseguir liberar as suas cargas de fertilizantes, o que deve aí abaixar o preço dos insumos no mercado e principalmente pode ajudar na inflação em relação à inflação dos alimentos.
Porém, na China, as notícias não são nada animadoras. O país asiático vem sofrendo cada vez mais com novas ondas de Covid. Nem os fortes lockdowns têm conseguido impedir o avanço da doença. E a capital Pequim registrou 3 mortes essa semana, o que não acontecia nos últimos 6 meses. Isso trouxe o temor aí de que novos lockdowns, de que novos fechamentos da China possam ocorrer e possam atrasar ainda mais a retomada do crescimento do país asiático. Esse medo de desaceleração na economia chinesa fez com que o barril de petróleo caísse 4,23% essa semana. E o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $83,91. Já o minério de ferro, por causa das medidas de estímulo, principalmente do setor imobiliário da China, encerra em alta de 2,06%, com a tonelada cotado aos $101,50. Falando agora da renda fixa aqui do Brasil, a carteira de títulos públicos vem sofrendo com essa perspectiva de uma taxa de juros mais alta. Mais uma vez o IMA-Geral encerra aí com uma queda de 0,11% essa semana. Enquanto isso, os pré-fixados encerraram aí basicamente estáveis essa semana, mas já acumulam esse mês uma queda de mais de 2%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação da zona do euro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles divulgam o índice de emprego urbano, que é o payroll. Aqui no Brasil, nós também temos a divulgação dos índices de desemprego. Nós vamos ter também a divulgação do PIB do terceiro trimestre, a divulgação da inflação ao produtor, que é o IGPM. E a gente segue de olho na PEC da transição e de quem vai ser o responsável por conduzir a economia no novo governo Lula. Existe uma pressão do mercado para que esse nome já seja definido e acredita-se que dentro do Congresso Nacional, a partir do momento que esse nome seja definido, a gente possa caminhar aí melhor com a PEC da transição. O próximo governo já estuda, inclusive, caso a PEC não seja aprovada, liberar os recursos extras para manter aí o Bolsa Família em R$600 através de uma medida provisória, mas isso está ainda em estudo pela equipe de transição. Muito obrigado e até a próxima semana.